Fala galera, futuros técnicos do meu Brasil varonil, aqui é o professor André. Vamos para mais uma aula de projetos. Bom, a aula de hoje eu vou falar um pouco sobre a importância do checklist, ou também conhecido como cartão de testes, né? Quando você tem o que um projeto, né, um equipamento que quer fazer o que a liberação do mesmo, você tem que seguir uma série do que de protocolos, né? Então, normalmente eu falo isso porque trabalho na empresa de equipamentos médicos, né? E o pessoal utiliza muito esse protocolo de testes, né, antes de fazer a liberação algum equipamento, tá? Esse cartão de testes ou checklist não serve só para equipamento médico, mas serve para qualquer coisa, né? Então você pode ter um outro tipo de equipamento, por exemplo, um computador ou uma TV. Então eles têm que adotar esse protocolo de testes, né, para fazer a aprovação. Normalmente esse protocolo de testes aqui, cada engenharia ou cada pessoal que faz o processo de manual da qualidade, né, vai fazer o que? Esse checklist de acordo com o segmento que é adotado na empresa, né? Então eu falo isso com propriedade porque a empresa lá sofre auditoria da ISO, então precisa ter esse checklist. Tem auditoria da Anvisa, também a gente apresenta esse mesmo checklist. Então, se você tem alguma empresa ou você trabalha mesmo em alguma empresa que sofre o que? Auditoria ou certificação, que nem ISO, Anvisa ou qualquer órgão qualquer, isso aqui é a parte mais importante do procedimento, né, o manual da qualidade, né, que eles falam, né, que é esse cartão de testes aqui. Lembrando, né, que esse cartão de testes é elaborado de acordo com o segmento da empresa, tá bom? Isso aqui tem o que? Uma pasta de qualidade, né, com o manual da qualidade. Isso aqui é tudo totalmente o que? Documentado e aprovado, tá? Então, aqui tem um cartão de teste, né, um modelo que eu montei para vocês, né? E aqui vocês estão podendo dar uma olhada que ele tem várias etapas de verificações até a aprovação que final, tá? Então esse cartão de testes ou checklist, opa, é importante porque ele acompanha, por exemplo, cada equipamento, né? E, por exemplo, se você tiver uma auditoria, o auditor vai falar assim: ah, por que esse equipamento foi aprovado? Vai pegar o número de série desse equipamento, ele vai falar: cadê o protocolo de teste desse equipamento, o número tal? Aí ele vai lá, vai ver se você fez todas as etapas, né, para ver se você fez a liberação correta do equipamento, tá? E tem também auditor que gosta de fazer também o quê? A logística reversa, né, o processo inverso. Então ele pega lá o equipamento do final, né, aprovado, e vem indo que os processos o que de trás para frente, até para ver se ele seguiu também totalmente todas as etapas e se você não pulou nenhuma etapa, tá? Então eu coloquei aqui esse checklist aqui para vocês terem como exemplo, tá? Então esse checklist aqui eu elaborei para vocês fazerem a verificação da plaquinha do projeto de vocês, tá? Então vamos lá. Então o que eu coloquei aqui? Alguns itens. Então vocês também podem o quê? Elaborar o quê? Um cartão de teste, uma rotina de teste para adequar a cada circuito que vocês fazem, tá? Então não precisa ser só para placa eletrônica, vocês podem fazer para parte de eletrotécnica também. Vamos supor que você presta algum serviço, né? Isso aqui também é uma coisa bacana para você apresentar para o cliente. Você vai falar, ó, fiz todas essas verificações aqui do circuito, né, do projeto, então isso aqui também conta muito ponto com o cliente, tá? Então isso aqui eu fiz de acordo com o projeto de vocês. Então vamos lá. Primeira etapa, ó, elaboração do layout. O que eu coloquei aqui de importante que vocês têm que verificar, ó? No desenho, lá no papel vegetal, né, ó, número de ilhas compatíveis com o esquema elétrico. Eu até brinco com vocês. Às vezes, em um projeto é melhor sobrar ilhas do que faltar, tá? Aí você vai colocar compatível? Sim, não. Esse NA aqui é quando não é aplicável, tá? Presença de ilha solteira, lembra que eu falei para vocês? Aquelas ilhas isoladas que não tem ligação com nada. Isso aí também é importante ser fazer essa verificação, porque como você está fazendo o que o desenho no papel vegetal, então dá para você o que corrigir ele em tempo, né, antes de você fazer a próxima etapa. E eu coloquei aqui, ó, continuando, né, trilhas de acordo com o diagrama. Essa parte também é importante. Não adianta nada você fazer o quê? O seu layout, que nem eu falei, o professor André fala, o layout é uma coisa muito pessoal.
Mas você tem que respeitar as ligações, tá? Então isso aqui é somente o que é a primeira etapa, tá? Segunda etapa, o que eu coloquei aqui nesse procedimento que eu mesmo elaborei para vocês estarem seguindo, o passo a passo. Confecção da PCI, placa de circuito impresso. Primeiro, corte da placa. Lógico, você não vai utilizar uma placa gigante, né, para fazer às vezes um circuitinho pequeno, você só vai desperdiçar a placa. Ou que nem lembrar lá que eu falei para vocês, o projeto do dimmer lá, se você quiser colocar ele dentro lá atrás do espelho, ele tem que caber lá na caixinha. Então você vai ter que cortar a placa de acordo com o seu projeto, tá? Depois, uma coisa que o pessoal sempre esquece de fazer é o que, ó, limpeza da placa de fenolite com palha de aço bombril. Tem que remover toda aquela parte de verniz, impressão digital, todo aquele suor que você deixa lá na placa, você tem que o quê? Eliminar com o bombril, porque se você não faz isso e já começa a fazer todas as etapas, quando você chegar lá na corrosão, a sua placa vai ter problemas lá na corrosão, tá? Outra coisa importante, ó, que eu coloquei aqui, ó, inverter o desenho, tá? Nesses circuitos não tem tanto problema, mas se for o CI, o que acontece se você não inverter o desenho? Porque a placa tem dois lados, o lado dos componentes e o lado da solda. Se você não inverter e seu circuito tiver um CI, a pinagem do CI vai sair totalmente o que é ao contrário, e você vai perder a sua placa, tá? Depois, furação da placa. Então você pode utilizar o perfurador de placa ou broca de 1 milímetro. Caneta retroprojetor, isso aqui é importante, porque se ela estiver falhando, né, provavelmente você vai ter problemas lá na corrosão. Uma coisa importante, ó, coloque o seu nome na placa, que nem eu falo para vocês. Colocando o nome na placa fica igual o chassi de carro, ó, não dá para você ficar o que adulterando, certo? Depois, ó, verificação de trilhas e ilhas, ligações, qualidade e correções. Se você fez uma ligação errada, né? Uma... Aí dá para você ainda fazer uma correção antes de fazer a corrosão da placa, tá? Bom, dúvidas? Espero que não, né, turma? Terceira etapa desse checklist aqui, tá vendo que eu fiz totalmente um procedimento passo a passo aqui para vocês. Você seguindo isso aqui, você provavelmente não vai ter o que problemas com o seu projeto, tá? E você vai fazer o projeto, ele vai funcionar direitinho. Etapa de corrosão, ó, percloreto, se ele for novo, né? Se você preparou ele na proporções corretas, né? Não pode deixar ele também muito aguado, né? Senão ele vai demorar para corroer. Não pode deixar ele muito forte, porque senão ele vai sair corroendo sua placa inteira, né? Dá uma verificada. Agora, se o seu percloreto não for novo, ou se ele for aquele usado, né? Se você já utilizou várias vezes, tem que ver, porque se ele está em condições de uso, né? Você tem que ver se não está muito velha essa solução. Depois que você fez a verificação disso aqui, colocou a placa para corroer, você faz o quê? Lava a placa, né? Seca e depois remove toda a tinta lá com algodão embebido com acetona ou com o próprio bombril, tá? Próxima etapa aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Quarta etapa, o processo da soldagem. Então, primeiro, antes de soldar, você tem que verificar as condições das trilhas e ilhas. Como assim condições? Para ver se ela não se ela está com continuidade, né? Se está tudo ok. Tem que verificar também o que se houve trilhas perdidas no processo de corrosão. Por que isso aqui é importante? Bate com o item anterior aqui, porque se tiver trilha com falha, né, ou perdeu, você vai ter que fazer uma pequena emenda, né, fazer um retrabalho aí. Aqui, necessidade de retrabalho? Sim, não. Outra coisa importante, todos os componentes estão nos seus lugares corretos, não adianta colocar o componente no lugar errado. Aí você colocou resistor de valor errado, né? Mudou o posicionamento, isso interfere lá no funcionamento do circuito, tá? Outra coisa também, em caso de posicionamento, as polaridades. Se o componente tem polarização, né? E não inverter lá o positivo, o negativo, né? Transistor, né? Tem o base, coletor, emissor. Então tem que ficar atento aí com o posicionamento do esquema, tá? Componentes bem soldados, se não tem o que é a chamada solda fria, aquele mau contato, e também verificar também, ó, se todos os seus equipamentos estão ok, ó, ferro de solda estão em perfeitas condições, tá? Por último, né, a parte final, né, testes e liberação do módulo, né, que corte o excesso, né, dos terminais lá da placa, né, o acabamento, né, não pode deixar os terminais compridos, porque senão pode dar entrar em curto com o outro, né. Façam testes sucessivos, né,
E depois, aqui, ó, coloquei aqui, se houve falha no teste, se o circuito deu defeito, não funcionou e se necessita do que de reparo, né? Aqui depois, ó, inspeção final, aprovado ou reprovado, né? Vai a assinatura e a data da liberação do mesmo, tá? Então isso aqui, ó, é mais ou menos o que é um cartão de testes, que é um básico, né, para você fazer o que é a verificação do mesmo, tá bom? Então, ó, esse checklist aqui é bem simplesinho assim, mas é bem funcional, tá, turma? É de grande ajuda para o técnico, né, na nossa profissão, né? Então, pessoal, se não tem dúvidas, né, vou finalizando esse vídeo por aqui, tá? Se tiver dúvidas, pode me procurar por fórum, e-mail, chat ou nas lives, né? E tudo de bom para vocês, galera, e até a próxima aula, beleza? Então tá bom, pessoal.